Esse vídeo é para os meus amigos pilotos de drone e também para os meus amigos editores que editam vídeos principalmente voltados para o mercado de imóveis. Sabe quando você vê aqueles vídeos que mostram um terreno, um loteamento, alguma coisa assim, e eles têm um desenho em volta dos terrenos, tem lá um desenho em volta do prédio, alguma coisa nesse sentido? É isso que eu vou te mostrar como fazer passo a passo dentro do After Effects. Seja bem-vindo ao BT, esse é o canal do nosso escola online de audiovisual Brainstorm Academy. Meu nome é Matheus Ferreira, sou professor de After Effects e o vídeo que nós vamos usar para criar esse efeito é esse vídeo que você tá vendo aí. Um vídeo numa região rural que mostra basicamente uma região que tá em verde mais escuro, vocês estão vendo? É essa região que nós vamos demarcar aqui dentro do After. Para isso você pode começar importando o teu vídeo lá para dentro do programa e já de cara você vai abrir a janela do Tracker. Se ela não estiver disponível aí no seu After Effects, você vai até Window e em seguida Tracker, você vai selecionar a camada do vídeo e ir até Tracker. Em seguida você vai escolher a opção Track Camera. E aí você vai ver que o processo de rastreamento de câmera vai começar, mas antes dele avançar você pode mudar uma opção. Corre lá e marca a opção Detailed Analysis, ou análise detalhada no painel Effect Controls, ou controle de efeitos. Depois é só esperar um tempinho até o After fazer o trabalho dele. Em seguida, assim que tiver rastreado, você vai ver que vão aparecer vários pontinhos coloridos no seu vídeo. Nesses pontinhos coloridos você vai posicionar o seu mouse por cima dessa região verde, que é a região que a gente vai demarcar, até que apareça um alvo. E esse alvo precisa estar na mesma planaridade que o nosso terreno aí no caso. Tem alvos que ficam de pé, outros girando e tal. Você precisa de um que fique exatamente no mesmo alinhamento do terreno, tipo esse aí da tela. Depois disso você vai clicar com o botão direito e selecionar a opção Create Solid and Camera, ou criar um sólido e uma câmera. A partir desse momento é que a nossa brincadeira começa a ficar mais legal dentro do After, e é isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Primeiro de tudo, você pode perceber que esse sólido que a gente criou tá se movimentando perfeitamente junto com o terreno, né? Isso é ótimo, era exatamente o que a gente precisava. Mas a gente precisa deixar isso aqui bonitinho, né? Então, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa, você tá vendo que o nosso terreno aqui, ele não tem um formato quadrado, né? Ele é um polígono diferente aqui, ó, que tem essa curva aqui do lado, né? Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar aqui, ó, com a nossa ferramenta de caneta. Vamos colocar um preenchimento aqui em branco e tirar o nosso stroke, né? Tirar o nosso contorno. E agora com essa ferramenta de caneta nós vamos criar um pequeno shape aqui, ó, quadradinho, meio que em cima desse sólido, tá? Crie um shape layer e não uma máscara. Pode ser que você tente fazer e aí ele vai fazer isso daqui, ó, vai te criar uma máscara. Não é isso que você precisa. Tenha certeza de que você não está com essa camada do sólido selecionada. Feito isso, o que a gente vai fazer? Nesse Shape Layer, nós vamos ativar a opção de 3D, esse cubinho, e depois, segurando a tecla Shift, nós vamos clicar aqui no Parent Pick Whip, essa cobrinha que a gente tem aqui, ó. Segura o Shift, clica na cobrinha e arrasta até o Track Solid, tá? E olha só, agora o nosso desenho está aqui, ó. Ficou bem menor, mas o que que a gente vai fazer? Usando ainda a nossa ferramenta de caneta, nós vamos acessar aqui em Contents, o Shape, Path, escolhe aqui o Path. Você pode dar um zoom aqui para te ajudar e você vai segurar o Shift e vai clicar em uma das vértices desse desenho. E agora, ó, você vai puxar essa vértice aqui, ó. Tá vendo, ó? O que que eu fiz? Eu segurei o Shift, cliquei, soltei. Agora eu clico e arrasto para cá. E eu vou posicionando aqui esse desenho exatamente em cima do nosso terreno. Se for um prédio, eu poderia usar isso aqui em cima de um prédio, em cima de uma casa. E ó, só que você tá vendo aqui que ele ficou meio torto, né? Simples, vamos criar um outro ponto aqui e puxar ele pra cá. Beleza, fechou. Mas e aí, tá achando isso muito difícil, muito complexo? Se você tá com dificuldades, posso te dizer, talvez você ainda não domine tanto After Effects quanto você pensa. Mas fica tranquilo porque eu quero muito contribuir com a tua jornada dentro desse programa. Pra isso eu criei o Me Ensina E 2.0. São 5 projetos práticos que eu quero te ensinar a fazer dentro de um curso com mais de 75 aulas. Você vai terminar o curso fazendo stories animados, lyric vídeos, composições em 3D, VFX e até mesmo animação de personagens. Um curso muito completo para você que quer efetivamente dominar o After Effects. Quer saber mais sobre o Me Ensina E 2.0? Primeiro link aí na descrição vai te levar até lá, beleza? Agora perceba uma coisa, voltando aqui para nossa linha do tempo, se você avançar, olha só, a gente tem um desenho que está perfeitamente preso ao nosso terreno. Muito
muito bacana, né? Era exatamente isso que a gente precisava, que a gente queria. Mas como que a gente vai deixar isso daqui mais estiloso? Vamos começar criando uma base quadriculada, como se fosse uma malha para desenhar sobre o terreno. O que a gente vai fazer para criar essa malha? Nós vamos, primeiro de tudo, pegar esse nosso sólido rosa que tá aqui, ó, ele tá por baixo, né, da camada em branco, e nós vamos vir aqui na escala e aumentar o tamanho dele. Mas antes de você mexer aqui na escala, você vai desconectar o shape layer dele, ó, vem aqui e coloca none, tá? Agora, você pode aumentar esse shape aqui sem problema nenhum, esse sólido, né, sem problema nenhum. Coloca aí para ele preencher basicamente a tela inteira, tá? Em seguida, clicando aqui em Toggle Switches Modes, você vai trocar o Track Matte para Alpha Matte. E agora, o nosso sólido rosa só aparece nessa região que a gente demarcou com o shape. E nesse sólido rosa, você pode vir em Effect Controls, clicar com o botão direito e depois em Generate Grid. E você vai ver que agora existe um desenho de grid aqui no seu terreno. E você pode trocar o Size from Corner Point para Width Slider. E olha só que bonitinho, a gente consegue desenhar uma malha aqui em cima do terreno. Vamos diminuir essa borda aqui para um valor de 2. E se você quiser, você pode trocar a cor dela para a cor que você preferir. Eu gostei dessa malha do jeito que ela tá, mas se você quiser rotacionar ela para ficar alinhada com o terreno, você vai ter que vir aqui, ó, no Track Solid. E você pode até trocar de nome, ó, aperta o Enter aí, coloca como, por exemplo, malha. E apertando a tecla R para ver os parâmetros de rotação, você pode girar aí, ó, a malha para ela ficar exatamente alinhada com o terreno. Porém, por conta da perspectiva, é um pouco difícil da gente alinhar com perfeição. Então você vai ter que ficar vindo aqui, ó, e ajustando parâmetro por parâmetro até você conseguir o alinhamento que você deseja, tá? Eu gostei desse alinhamento aqui agora. Ficou bem certinho pra gente, né? Temos a nossa malha. Agora o que a gente pode fazer? Vamos criar um contorno em volta do terreno. Para isso é muito simples. Nós vamos pegar esse shape layer que nós já tínhamos criado e vamos dar Ctrl D para duplicar. Agora apertando a tecla Enter, você vai digitar aí o nome de contorno. Você pode ligar esse contorno de volta, né? Ele estava desligado. E você vai vir aqui no Fill e vai deixar ele desligado, preenchimento, né? Desligado. E o Stroke, você só vai clicar uma vez e depois ele já vai criar esse desenho aqui em volta. E você já pode, ó, aumentar aqui o valor desse stroke, tá vendo? Você escolhe aqui o quanto de contorno você quer no seu desenho. Eu acho que aqui tá bem bacana pra gente. E agora a gente pode começar a criar uma animação. Você pode ver que isso aqui tá tudo, ó, vou até diminuir um pouquinho a qualidade, mas veja que isso aqui tá tudo conectado, ó. Conforme o terreno se move, ele ainda está ali, ó, o desenho ainda tá preso no terreno. Isso é muito bom. E como que a gente pode fazer agora pra animar tudo isso? Simples, a gente pode começar fazendo uma animação aqui da malha, né? Uma animação de opacidade, aperta a tecla T pra ver esse parâmetro. E aqui no começo a gente vai colocar a opacidade em 0%, clicando aqui no nosso cronômetro, que ele vai adicionar um novo keyframe e você pode andar para mais ou menos 1 segundo, 1 segundo e meio e aumentar o valor da opacidade. Ele vai criar outro keyframe e colocar essa opacidade em 100. E aí a gente tem a nossa malha surgindo. Muito legal, né? Mas e agora o contorno? Como fazer para o contorno surgir? Aqui já é um pouquinho mais complexo, mas nada difícil. É só você acessar aqui as propriedades do contorno, clica nesse botãozinho de adicionar e vem até Trim Paths. E aqui no Trim Paths nós vamos fazer uma animação desse parâmetro End, que vai vir de 0 até o valor de 100%. E aí, olha que legal o desenho que a gente já tem. Olha lá. Ele desenha aqui em volta dessa malha. Se você for mais avançado, você pode brincar com a velocidade desse keyframe, selecionando eles e pressionando F9 e fazendo aqui, ó, uma mudancinha no gráfico de velocidade. E aí, olha que legal. Até deixar esse desenho um pouquinho mais lento, ó. Olha que bonito. Super bacana. Próximo passo, o que a gente vai fazer? Eu posso adicionar uma animação aqui, ó, no parâmetro do grid, em Width. Clico aqui, ele vai estar primeiro em 22 e depois lá na frente aos 5 segundos eu aumento esse valor para ele ficar, ou diminuo esse valor, enfim, o que você preferir, eu vou aumentar um pouquinho. E aí, olha o que acontece. A gente tem aí, ó, o desenho do grid aumentando. Eu acho esse efeito super bacana. Mas ainda falta alguma coisa, né? A gente podia colocar uma informação em texto, por exemplo, dizendo o tamanho desse terreno. Como que a gente vai fazer isso? É muito fácil. Você vai selecionar aqui a ferramenta de texto, clicar em qualquer lugar da tela e colocar aqui, por exemplo, que esse terreno tem 300 mil metros quadrados, ó, 300 mil M2. Para esse 2 virar aquele 2 pequenininho que fica do lado do M, é só você selecionar essa opçãozinha aqui, ó, tá vendo, ó? Superscript, seleciona o 2 e marca Superscript. E agora a gente tem, ó, 300 metros quadrados. Em seguida, voltando aqui, ó, nós vamos ativar o 3D dessa camada. E você pode segurar a tecla Shift e fazer o mesmo esquema que a gente fez com o shape aquela hora. Pega aqui a cobrinha, clica e arrasta aqui, ó, na nossa camada rosa, na malha, tá vendo? E pronto, ó, o seu texto vai ficar desse jeito. Mas
a gente não quer que ele fique aqui na tela toda, né? Vamos diminuir então o tamanho dele, aqui na escala. Eu vou posicionar ele um pouquinho mais pra direita. E aqui no parâmetro de rotação, ó, pressione aqui a tecla R pra ver o parâmetro de rotação. Vamos aumentar o valor da rotação X pra ele ficar de pé. E em seguida eu vou girar ele na rotação Y pra ele ficar de frente pra câmera, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. Olha lá, ó, no ângulo do terreno. E aí a gente pode fazer até uma pequena sombra pra ele. Quer ver que legal? É só a gente duplicar essa camada da malha aqui, ó, Ctrl D. Vem aqui no Toggle Switches Modes e desliga esse Alpha Matte. Joga essa malha aqui pra cima. Troca o nome dela pra sombra pra você não se confundir. Pressiona Ctrl Shift Y pra você trocar a cor dela. Pinta ela de preto e apaga esse grid que existe nela aqui, ó. Você vai ver que o terreno, ele vai voltar a ficar preto em algum momento, né? Ela tá com essa animação aqui, ó, de opacidade. Você pode até tirar a animação de opacidade dela. Porque, ó, as coisas vão ficar pretas aqui. Mas o que que você vai fazer? Com a ferramenta de máscara elíptica, vamos desenhar uma pequena máscara aqui, ó, meio que em volta desses 300 metros quadrados. Com a minha ferramentinha de seleção, eu vou reajustar aqui esses pontos, né, ó, deixar eles mais ou menos aqui assim certinho em volta do 300. E aqui na máscara eu vou aumentar o feather, a suavidade dela, né, pra ficar como se fosse uma sombra. Só que você tá vendo aqui que a sombra tá meio que cortando o texto, né, então vamos pegar o texto e vamos jogar ele um pouquinho mais pra cima, aqui assim. E a sombra eu vou diminuir um pouco a opacidade dela também. Olha lá, mais ou menos aqui, ó, em 60. Beleza, olha que bonito que tá ficando o nosso vídeo. E aí a gente pode fazer esse texto surgir do topo. Podemos criar uma animação aqui, ó, de posição. Vamos criar um keyframe aqui no comecinho e depois mais ou menos aos 4 segundos a gente cria um segundo keyframe. E voltando para esse primeiro, a gente vai jogar o nosso texto aqui, ó, lá pro topo. E depois a gente pode animar aqui, ó, o tamanho da sombra. Quer ver só? Anima a escala dela aqui, ó. Cria esses mesmos 2 keyframes e aqui no início a gente vai colocar o tamanho dela em 0, tá vendo? Porque aí, ó, conforme o textinho for chegando, olha lá, a sombra aumentando, tá vendo? E nós temos esse resultado. Depois é só brincar um pouquinho com os gráficos pra gente conseguir uma animação mais suave de entrada. E tá aí, ó, a nossa animaçãozinha, como ela ficou. Olha que bacana. E claro, isso aqui é só o começo, você pode brincar muito mais, como por exemplo, adicionar uma transformação de cor pra fazer com que tudo fique ainda mais bonito. Eu particularmente gosto de pegar essas imagens de terrenos e deixar tudo um pouquinho mais amarelado, né? Não só apenas o verde, né? Eu acho que fica um pouco mais estiloso quando a gente brinca como se fosse um pôr do sol. Então fica aí uma sugestão pra você. Mas e aí, você que usa drone ou que usa o After Effects, gostou dessa ideia? Tem alguma outra sugestão de tutorial que eu possa trazer aqui no Brainstorm? Me conta aí embaixo nos comentários. Aí na tela estão aparecendo mais 2 vídeos pra você continuar assistindo, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!